Olá, queridos amigos, irmãos do canal Amador Espírita. Estamos reunidos mais uma vez, nesse momento, nessa terça-feira, para que nesta noite possamos buscar, através da reflexão, a nosso entendimento e também a tranquilização do nosso coração, para que nós possamos seguir com as nossas lutas e desafios da existência. Então vamos elevar o pensamento, buscar a figura meiga, amorosa de Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele a oportunidade desse momento e rogando que Ele possa estar conosco, na figura amorosa dos seus benfeitores, que nos ajudam na inspiração, para que estejamos mais fortes para as lutas que precisamos ter. Obrigado, Senhor. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então nós vamos ao capítulo 33 do livro Passos da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel e outros espíritos. A mensagem de hoje é do Emmanuel, pelos outros. Dizer o que o Emmanuel tem para nos falar. Não vaciles no serviço integral a benefício dos outros, para que o egoísmo te não circunscreva a existência ao cárcere das trevas. Olha só, não se dedicar ao semelhante, né, no sentido que nós devemos, porque somos irmãos, é cultivar em nós o egoísmo, né? E ele, geralmente, ele é um cárcere. Porque olha que interessante, o egoísta, ele quer tudo para si. Tudo gira em torno dos seus interesses, jamais os interesses alheios. Só que existe um agravante nisso, né? Uma vez que eu me dedico exclusivamente aos meus interesses e excluo as pessoas dos meus interesses, que não considero os interesses delas, naturalmente estarei isolado. Não poderei contar com ninguém, porque nem acredito que possa haver nada de ninguém para me ajudar, já que tudo que eu tenho em relação ao outro é um jogo de interesses. Então é um momento muito doloroso, né, o momento do egoísmo, né? O egoísta, ele vive em verdadeira treva, né? Uma escuridão, um ambiente de alma que ele se coloca ali e naturalmente não tem nenhum tipo de consolo, porque não espera nada de ninguém, sendo egoísta e só preocupando com as suas próprias necessidades. Então nós vamos seguindo aqui o que o Emmanuel vai falando para nós. Somente através dos outros construirás a escada que te erguerá o espírito à celeste ascensão, né? Então ninguém conseguirá ascender a lugar nenhum sem considerar as pessoas na sua vida. Todo mundo que foge, que não só é egoísta, mas também foge da convivência, foge da relação humana dentro daquele limite necessário que nós precisamos ter, ele vive fechado num mundo próprio. E como ele fala aqui, ninguém vai conseguir se elevar sem considerar a presença do outro. Porque a doutrina espírita nos ensina que todo aquele que se isolasse perderia inclusive a referência de si mesmo. Porque quem diz quem nós somos não é apenas com palavras, né? Mas quem diz quem nós somos são os outros. Na convivência que a gente descobre quem a gente é, que a gente descobre os próprios sentimentos, as próprias sensações, as emoções. E então, nós acabamos por entender a nós mesmos através do outro, daquilo que o outro, de alguma forma, representa para nós, ou não, do amigo, do inimigo, daquele que nós temos mais afinidades, daqueles que não. A convivência vai destacando na nossa natureza nossos valores, mas também nossos defeitos. Os valores a gente planifica eles, colocando em comum, e os defeitos a gente vai corrigindo. Então ninguém se eleva vivendo sozinho.
ou mesmo vivendo em grupo, sendo egoísta, preocupando somente consigo mesmo, porque aquele que está no meio de um grupamento de pessoas, ou mesmo de uma família, seja o que for, mas é egoísta, ele não está aprendendo nada, porque todo o seu interesse converge para si, e ele não se importa com a opinião, nem com o que os outros falam, porque é para ele desconsiderável, né? E isso é ruim. Imagina-te sozinho num continente de ouro, plenamente isolado no templo da perfeita sabedoria. Ou seja, acho que valeria termos sabedoria vivendo sozinhos num lugar isolado, até mesmo com recursos materiais. O que serviria isso? A gente é feliz compartilhando, né? Dividindo. Assim, eu tenho assim, né, não devemos falar de si mesmo, mas eu tenho coisas assim muito valiosas que em forma de atenção, em forma de carinho, de amor e de respeito que eu recebo das pessoas. Isso me faz muito bem. E eu não abro mão disso, sabe? Né? Então, eu estava assim, sempre, sempre me sinto muito planificado. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Como é bom viver entre irmãos, saber que as pessoas, eu sinto que algumas pessoas se preocupam comigo, que elas sentem a minha falta, que elas gostam de estar perto de mim. E isso é bom, porque isso me ajuda a lutar para ser melhor do que eu sou. E também da convivência com algumas pessoas que não são, muitas vezes, minhas afinidades, e que me trazem até desconfortos. Mas é aí que eu aprendo. Como é que eu vou exercitar o amor ao próximo? E até mesmo, como disse Jesus, o amor é o inimigo, se eu me isolar. Ah, então, não gosto daquelas pessoas, então não vou mais. Eu vou me isolar. Vou fugir do mundo. No que é que isso me adiantaria como espírito? Eu permaneceria melindroso, orgulhoso, prepotente, com todo aquele ranço, né, que esses sentimentos trazem, que só me fariam cada vez mais mal, não fazendo bem. Então a gente precisa conviver para crescer e melhorar. Toda a fortuna e toda a ciência resultariam em rematada inutilidade nas tuas mãos, de vez que o deserto dourado e o tesouro da cultura, com o frio da solidão, te fariam desvairar. Então, de nada adiantaria dinheiro, né, qualquer tipo de posição que a gente tivesse, saúde, bem-estar, nada disso adiantaria vivendo isolado. Por isso é que Deus nos colocou, primeiramente, para viver em família. É ali que nós encontramos os primeiros desafios. Não há quem não os tenha. Por mais harmônica seja uma família, existe problema de relacionamento, porque são espíritos diferentes que são colocados para viver juntos. E muitas das vezes, na maioria delas, são espíritos que têm pendências. Têm afetos, têm carinho também, mas têm pendências. Então nós temos que conviver com uma série de limites do outro, e eles com os nossos. A gente às vezes vai ter que conviver com vícios, que a gente, eu não sou vicioso, mas eu sou obrigado a conviver com uma pessoa que é viciosa. Se ela está na minha vida, no meu caminho, sim, é a minha necessidade. Não quer dizer que eu preciso, com isso, me sim, tranquilizar a tal ponto de infelicitar a minha vida por causa do comportamento da outra pessoa, né? E posso ser eu o vicioso, sendo tolerado pelo outro, né? Então, a gente vive num campo de exercício constante de tolerância, entendimento, de paciência. Porque o único mal que nos faz mal, como nos ensinam os espíritos venerandos, é o mal que nós fazemos, não o que nós recebemos. Então é importante que a gente pense um pouquinho sobre isso. Temos que conviver. Lembra-te do Divino Mestre e ajuda sempre em louvor do bem de todos. Então, em qualquer lugar, sobre qualquer aspecto, em qualquer situação, visar sempre o bem. Não importa se as pessoas vão perceber, se elas vão reconhecer, se elas vão isso ou aquilo. O importante é o que nós fazemos, o que nós sentimos em relação àquela experiência que a gente está tendo ali com aquelas pessoas. O como elas vão reagir, a maneira como elas vão encarar, a forma como elas vão entender
o que nós estamos oferecendo é um problema delas, não é um problema nosso, né? Quanto mais se agigante o perigo em torno daqueles que te partilham a marcha, mais vivo apelo o céu te formula para que te guardes fiel ao amor no dom de servir. Ou seja, quanto mais dificuldades existir ali, onde nós estamos convivendo, né, mais Jesus, né, mais Deus nos pede fidelidade ao amor e ao dom de servir. Então, continuemos amando, continuemos servindo, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo. É natural que muitas vezes nós nos vemos às voltas com uma ação, né, alheia, que leva a gente a ter uma resposta negativa diante de alguma frustração, diante de alguma problemática que é criada para nós e que nós não conseguimos gerenciar. E entramos em agonia. Quando em verdade nos é pedido o quê? Que nós tenhamos a grandeza, nós tenhamos a serenidade, o amor e a fidelidade àquela proposta que nos é oferecida ali, né? Pensa, o delinquente agora pode ser o herói de amanhã. E a criança largada ao desequilíbrio, ainda hoje, se amparada pelos teus braços, talvez se converta na luz e na bênção de um povo inteiro. Então a gente sempre tem aquela visão de que as coisas não têm jeito, as pessoas não têm jeito, nada vai funcionar. E não é essa a visão da divindade para conosco. Deus não tem essa visão conosco, né? A pessoa que hoje, né, o jovem de hoje, um delinquente, se ele for bem conduzido, se ele mudar essa rota, ele pode ser um herói amanhã. Pode ser alguém, inclusive, que vai amparar muito a todos, né? Se hoje nós amparamos por nossos braços, né, esse amparo que nós damos ao outro através dos nossos braços será a bênção, muitas vezes, de um povo inteiro amanhã. Considerando também, né, que o que nós sentimos, fazemos e pensamos, nós irradiamos para além das fronteiras da nossa vida. Então, as coisas fluem para além do nosso peito, para além da fronteira da nossa vida. E a gente precisa, né? A gente precisa ter essa disponibilidade e também disposição para fazer o nosso melhor a benefício de todos. Jamais te presumas superior aos que te rogam apoio e não te suponhas cansado de auxiliar. Não é porque alguém me pede ajuda que eu sou superior a ele, seja em que campo for. Se for material, se eu tenho alguma coisa material e eu servir de alguma maneira a alguém, não significa que eu sou superior àquela pessoa. Significa que na administração dos bens que Deus me concedeu, que não somos donos, somos administradores, eu administrei para aquela finalidade aquele bem que estava comigo. Ah, mas e se alguém for usar de má fé comigo, se agir de maneira leviana, tal? Isso é um problema da pessoa, não é um problema nosso. Claro que a gente não vai abrir mão de tudo que tem, né, mergulhar num poço de miséria, de privação, tanto quanto aqueles que não querem gerenciar bem suas vidas e que às vezes lançam, se não tomarmos cuidado, vai lançar a gente dentro do buraco juntamente com eles. Não é disso que ele está falando, né? Está dizendo que a gente é só administrador das coisas. E todo bem que a gente puder, que o bom senso indicar que nós devemos fazer, que nós fizermos, terá benefício para nós mesmos. Voltará para nós em forma de bênçãos, né? E jamais, em que todos os sentidos que seja, auxiliar os outros não quer dizer que nós somos melhores que eles, seja materialmente, seja intelectualmente. Às vezes a pessoa vai pedir um conselho, quer conversar pedindo uma ajuda, uma orientação. Não é porque eu tenho a inspiração do que falar para aquela pessoa naquele momento, que a minha boca fala de coisas que inclusive eu ainda não pratico, mas que eu também preciso, que eu sou melhor que a pessoa. Como eu disse, geralmente nós falamos daquilo que nós precisamos. Uma vez eu ouvi de um amigo, né, que ele estava na área de entrevista fraterna, né, do centro, e ele falou assim, mas como é que eu vou
ajudar as pessoas se eu tenho defeitos ainda? Eu disse, olha, essa é a melhor maneira de aprender, da gente melhorar, é justamente falando. Que ao falar para o outro, você está falando para si mesmo e está fazendo-se a proposta de melhoria. Então nós temos que pensar nisso. Não ouvides a bondade divina, não ouvides que a bondade divina nunca desesperou de nossas fraquezas e de nossas necessidades. E se nos encaminha a dor e a lição, é que ainda nos achamos em perigo de vida espiritual. Então, a bondade divina nunca deixou a gente abandonado. Se de alguma maneira nós entramos na dor, nós entramos na dificuldade, né? É porque aquela dificuldade, aquela dor é uma lição para nós. É porque nós nos afastamos da vida espiritual, nos afastamos dos interesses espirituais. E a vida, pela lei divina, tende a nos trazer de volta para que a gente se beneficie, beneficiando também os nossos irmãos, melhorando, né? Mas a lei divina nunca considerou que as nossas fraquezas não tinham jeito, que elas seriam insuperáveis, que elas não poderiam ser vencidas. Tanto que podem, que nós continuamos trabalhando, vivendo, amparando, sendo amparados, e tendo as lições e as dores que nós precisamos para melhorar. Essa é a visão espiritual. A fim de que não escasseie a precisa disposição dos deveres da fraternidade, recordemos, sobretudo, que o Cristo de Deus, não obstante governador espiritual do mundo, certo dia à frente da cruz, não desdenhou valorizar Barrabás, o malfeitor confesso, aceitando substituí-lo para, em lugar dele, padecer e morrer. Ou seja, a fim de que não escasseie a precisa disposição dos deveres da fraternidade, né, Jesus ele não titubeou em substituir o próprio Barrabás, ou seja, em fazer os esforços necessários para deixar a lição devida à humanidade, e até onde vai o amor, até onde vai o bem, nós possamos fazer. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer nada para aquela pessoa não, porque ela não merece. Nós também não merecemos. E se merecemos, nosso merecimento é tão pequeno que a maioria das coisas que nos acontecem está por conta da misericórdia divina. Eu orava esses dias agradecendo muito a Deus umas coisas que eu fiz e que deram assim, mais certo e acima daquilo que eu queria, né? E eu falei assim, não, merecimento não é. Isso é a extensão da misericórdia divina, que pega aquele pouquinho que a gente tem e multiplica. Então, ou seja, ninguém pode dizer que aquela pessoa não merece, então aquele outro também não merece, a gente não vai fazer. Então, com isso a gente vai aprendendo que somos irmãos, que o amor de Deus é para todos e nos ajuda sempre. Então vamos mergulhar no clima da prece, percebendo a vibração sublime que emana de Jesus e nos alcança o coração, refrescando a nossa alma, trazendo-nos aquele refrigério, nos leva à tranquilidade, à harmonia e à paz. Essa paz serena que nos transporta para o ambiente amoroso do próprio Cristo e sentindo dele essa bondade, esse amor, ficamos mais confiantes, mais fortalecidos. Em que pese as lutas, confiemos e prossigamos, pois Jesus está conosco na direção do leme da nossa vida. Não somos nós que dirigimos nada. Quem dirige é Ele. Nós tomamos providências dentro da embarcação, mas quem conduz a nossa embarcação é Jesus. Confiemos e prossigamos fazendo a mesma coisa em relação à vida dos nossos irmãos. Não tenhamos medo, não sejamos temerários.
porque Ele está conosco. Diante dessa força que recebemos agora, dessa luz que está perpassando todo o nosso corpo e a nossa alma, retirando as doenças, as dificuldades, melhorando e, às vezes, se for necessário, curando. Por isso nós queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.